Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. E entrando na grade de programação Verdades Bíblicas, qual estamos dando continuidade a uma palavra da série de mensagens a qual iniciamos há 4 meses atrás. Você está acompanhando a 31ª mensagem. Quero agradecer a Deus pelo marco a qual alcançamos, o canal Leandro Costa Oficial alcançou ali com o vídeo até que ele venha chamados para adorar. Em segundo lugar, a vocês que nos prestigiaram com sua audiência e carinho. Quero te pedir de colocar a imagem do vídeo chamados para adorar de domingo. E quero também pedir uma salva de palmas para o nome santo de Deus. Tudo é para a honra e glória do nome dele. Quero te convidar a fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Faremos uma oração breve para que Deus ele venha falar conosco. Deus Abraão, Isaac, Jacó, eu entro em sua presença nesse momento. E te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, não que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que isso não seja uma palavra para massagear o nosso ego, mesmo que seja uma palavra de correção. Fala aos nossos corações, eu sou o seu lugar de destaque, pessoais, eu sou mais importante aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a abrir 1 Reis 13, versículos 11 a 24. Se você está pronto, então vamos começar. E morava em Betel um profeta velho, e viu seu filho, e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e montou nele. Foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhes: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Tomou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que dissera: e não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizeram voltar. Foi-se, pois, um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho,
e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Estamos na 31ª mensagem da série, Por que um leão mata o profeta. A festa do 7º mês aproximava-se, e Jeroboão resolveu celebrá-la em Betel. Tal como as tribos de Judá e de Benjamim a celebravam em Jerusalém, mandou fazer um altar em frente ao bezerro de ouro, pretendendo ele mesmo exercer o cargo de sumo sacerdote. Subiu ao altar acompanhado pelos sacerdotes que ele mesmo havia escolhido. Porém, quando ia oferecer vítimas em holocausto, na presença de todo o povo, um profeta enviado por Deus de Jerusalém, chamado Jadon, lançou-se no meio da multidão e, voltado para o altar, falou tão alto que o rei e todos os presentes puderam ouvir: altar, altar, eis o que diz o Senhor. Um príncipe virá da família de Davi, de nome Josias, imolará esse mesmo altar. Todos os falsos profetas, sacerdotes que ainda estiverem vivos, e queimará os ossos dos que já estiverem morrido, pois eles enganam o povo e os levam à impiedade. Para que ninguém duvide da veracidade da minha profecia, veja o seu efeito neste instante. Este altar ficará em pedaços, e a gordura dos animais de que está coberto, espalhada por terra. Tais palavras deixaram Jeroboão tão encolarizado que ele ordenou que prendessem o profeta. Estendeu a mão para dar ordem, mas não pôde recolher, porque naquele instante ela ficou seca, como morta. O altar quebrou-se em vários pedaços, e os holocaustos que estavam sobre ele caíram por terra, segundo anunciaram o homem de Deus. Jeroboão, não podendo mais duvidar de que Deus falara pelo profeta, rogou a este que pedisse a sua cura. Ele o fez, e a mão recobrou o movimento como antes. Jeroboão ficou tão contente que pediu ao profeta que ficasse e assistisse ao banquete. Ele, porém, recusou o convite, dizendo que Deus o havia proibido de pôr o pé no palácio, de comer pão e beber água daquela cidade, e que lhe ordenara expressamente que voltasse por um caminho diferente daquele pelo qual tinha vindo. A recusa do profeta aumentou ainda mais o respeito de Jeroboão por ele. Havia naquela mesma cidade um falso profeta que, embora enganasse Jeroboão, desfrutava sua estima, porque só lhe predizia coisas agradáveis e, como era muito velho e doente, estava sempre de cama. Os filhos contaram-lhe que um profeta vindo de Jerusalém curara a mão seca do rei, entre outros milagres. Tal ação fez temer que Jeroboão viesse a estimar mais esse profeta que a ele. Com isso, perderia todo o seu prestígio. Assim, ordenou aos seus filhos que preparassem imediatamente sua cavalgura para ir ter com o profeta. Encontrou-o descansando à sombra de um carvalho. Saudou-o e queixou-se de ele não ter ido à sua casa, onde o teria recebido com alegria. Jadon respondeu-lhe que Deus o havia proibido de comer naquela cidade, na casa de quem quer que fosse. O falso profeta retorquiu: essa predição não se deve estender a mim, pois sou profeta como vós. Adoro a Deus do mesmo modo, e foi por sua ordem que vos vim procurar, para levar-vos à minha casa e usar convosco de minha hospitalidade. Jadon acreditou, deixando-se enganar, e o seguiu quando estavam ambos à mesa. Porém Deus apareceu-lhe, dizendo que, por castigo daquela desobediência, ele encontraria no seu regresso um leão que o mataria, e ele não seria enterrado no sepulcro de seus antepassados. Creio que Deus permitiu isso para impedir Jeroboão de prestar fé ao que Jadon havia predito. O profeta
Sentiu bem depressa o efeito das palavras de Deus. Ao regressar, ele encontrou um leão que o derrubou do asno e o matou sem tocar no animal. Depois ficou perto do corpo do profeta para guardá-lo. Alguns viajantes viram a cena e contaram ao falso profeta. Ele logo ordenou que os filhos buscassem o corpo e o sepultou com grandes cerimônias. Ordenou-lhes que, depois de sua morte, pusessem seu corpo junto ao de Jadom, pois parte do que ele profetizara já havia cumprido, e ele não duvidava que o resto em breve também aconteceria. É assim, tal como o altar, que foram feitos em pedaços, os sacerdotes e os falsos profetas certamente seriam tratados do modo como ele havia predito. Por isso, estando seus ossos misturados aos ossos de Adão, eles não seriam queimados, pensava ele. Depois de haver esse homem ímpio dado tal ordem, foi ter com Jeroboão e perguntou-lhe por que ficara tão perturbado pelas palavras de um estranho. Jeroboão respondeu que o que acontecera ao altar e a sua mão fazia muito bem ver que aquele era um homem cheio do Espírito de Deus e um verdadeiro profeta. Depois disso, esse homem alegou ao rei razões bastante verossímeis, porém falsas, a esse respeito para tirar de seu espírito aquela convicção e obscurecer a verdade. Ele disse ao rei que acontecera à sua mão era proveniente de cansaço, depois de ter sacrificado tantas vítimas sobre o altar, pois fora curado logo após um pouco de descanso. Quanto ao altar, não era de se admirar que não tivesse suportado o peso de tantos animais imolados, pois fora construído recentemente. Por fim, o fato de um leão ter matado aquele homem parecia indicar claramente que nada do que ele havia falado era verdade. O rei, persuadido por essas palavras, não somente se afastou de Deus, como chegou ao cúmulo do orgulho e da loucura, ousando levantar-se contra ele. Abandonou-se a toda espécie de crimes. Procurava continuamente praticar outros, ainda desconhecidos e maiores que os precedentes. 1 Reis, século 13, revela como a desobediência pode ter consequências devastadoras. Era uma época marcada por grandes desafios e transformações, onde reis e profetas moldavam o destino de nações inteiras. Em meio a esse cenário, a voz de Deus ecoava através de seus mensageiros, os profetas que eram encarregados de transmitir suas palavras ao povo. Entre esses mensageiros estava um profeta anônimo, cuja missão divina iria colocá-lo em um caminho repleto de provações e escolhas difíceis. O contexto histórico desse relato bíblico nos remete ao período do reino dividido de Israel, após a morte do rei Salomão. O reino havia sido dividido em dois: o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Jeroboão, primeiro rei de Israel, havia instituído práticas idólatras para evitar que seu povo viajasse a Jerusalém no meio de Judá para adorar no templo. Quero te pedir, editor, a colocar o mapa do reino dividido de Israel. Ele criou 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e Dan, incentivando o povo a adorá-los, que desagradou profundamente a Deus. Esse período da história bíblica é cheio de tensões políticas e religiosas. Após a divisão do reino, a disputa pelo poder e a tentativa de estabelecer a autoridade levaram os líderes a tomar decisões drásticas que afetaram a vida religiosa do povo. A criação dos bezerros de ouro por Jeroboão foi um ato de desespero para consolidar seu poder e prevenir a unificação religiosa com Judá, onde o templo de Jerusalém continuava a ser o centro da adoração a Deus. Jeroboão, originalmente um servo de Salomão,
se tornou um líder proeminente quando foi escolhido para reinar sobre as tribos do norte de Israel. Deus havia prometido a Jeroboão que, se ele seguisse seus mandamentos, ele teria uma dinastia duradoura. No entanto, o medo de perder seu reino para o sul, onde estava o templo, levou Jeroboão a desviar-se do caminho divino. Ele temia que, se o povo continuasse a adorar em Jerusalém, sua lealdade retornaria à casa de Davi. Por isso ele buscou maneiras de manter seu povo afastado do templo de Jerusalém e decidiu criar alternativas de adoração em Betel e Dan, estabelecendo bezerros de ouro como símbolos de culto nesse cenário de idolatria e desvio espiritual. Deus enviou um profeta de Judá a Betel com uma missão crucial: confrontar e denunciar suas práticas idólatras. A coragem desse profeta seria testada de várias maneiras, e sua história serviria como um poderoso exemplo de consequências da desobediência. Deus deu ao profeta uma instrução clara e específica que deveria ir a Betel para entregar sua mensagem: não coma pão, não beba água, e não volte pelo mesmo caminho pelo qual foi. Esse mandamento não era apenas uma orientação prática, mas uma prova de obediência e fidelidade. A Bíblia frequentemente enfatiza a importância da obediência a Deus. Desde Adão e Eva no Jardim do Éden, a obediência tem sido um tema crucial. Deus espera que seus servos sigam suas instruções com precisão, mas cada mandamento é dado com um propósito maior. Por causa do profeta não comer ou voltar pelo mesmo caminho, servia como um símbolo de sua separação do pecado e da idolatria que estavam presentes em Betel. A missão do profeta era perigosa. Afrontar um rei poderoso e expor suas falhas poderia resultar em represálias violentas. No entanto, o profeta sabia que estava cumprindo a vontade de Deus e que sua obediência era fundamental. Ele partiu de Judá com a convicção que estava sob proteção divina e que sua missão era vital para o plano de Deus. A mensagem que o profeta tinha que entregar era específica e direta. Deus queria que Jeroboão soubesse que suas práticas idólatras seriam punidas. O mandamento de não comer ou retornar pelo mesmo caminho também carregava um significado simbólico ao não se envolver com o povo e seus costumes idólatras. O profeta mantinha sua pureza e obediência a Deus, mostrando a missão era exclusivamente divina e não influenciada pelas tradições locais. Esse mandamento reflete uma tendência similarmente na história de Sansão. Vemos que ele foi instruído a não cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas impuras, como um sinal de seu voto nazireu. Sinais físicos de obediência. Reflete uma fidelidade interna e espiritual a Deus com determinação e fé inabalável. O profeta iniciou sua jornada rumo a Betel. Ao chegar, ele encontrou o rei Jeroboão junto ao altar, pronto para realizar um sacrifício aos bezerros de ouro sem hesitar. O profeta proclamou a mensagem de Deus: altar, altar. Assim diz o Senhor: um filho nascerá da casa de Davi, chamado Josias. Ficará sobre você sacerdotes dos altares idólatras que queimam incenso sobre você, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Essa profecia foi um ataque direto às práticas idólatras de Jeroboão. Como prova de que suas palavras eram verdadeiras, o profeta anunciou um sinal imediato: este altar e as cinzas que estão sobre ele se derramarão no mesmo instante. E o altar se partiu ao meio e se espalharam, exatamente como o profeta havia predito. Jeroboão, enfurecido, estendeu a mão contra o profeta e ordenou que ele fosse preso
Mas de repente a mão do rei secou, e ele não pôde movê-las. Assustado, Jeroboão implorou ao profeta que orasse a Deus para restaurar sua mão. O profeta orou e a mão do rei foi curada. Mesmo diante desse milagre, Jeroboão não se arrependeu completamente de seus pecados. O profeta recusou a oferta de hospitalidade de Jeroboão, lembrando-se da instrução divina de não comer pão, não beber água e não voltar pelo mesmo caminho. Ele deixou Betel rapidamente, seguindo fielmente a ordem de Deus, até que encontrou um velho profeta que mudaria o curso de sua jornada. A audácia e a fé demonstradas pelo profeta ao desafiar Jeroboão em seu próprio altar destacam a seriedade e o compromisso de sua missão. Ele não apenas confrontou um rei poderoso, mas também realizou um milagre que serviu como um sinal irrefutável da autoridade divina de sua mensagem. A secagem e subsequente restauração da mão de Jeroboão foram testemunhos visuais da intervenção divina e da validade das palavras do profeta. Mesmo após testemunhar o milagre, Jeroboão escolheu não mudar suas práticas idólatras. Isso ilustra a profundidade da resistência à mudança que prevalecia na liderança de Israel. A missão do profeta, embora bem-sucedida em seu objetivo imediato, também sublinhou a obstinação do rei e a necessidade contínua de profetas para chamar o povo ao arrependimento. Enquanto o profeta seguiu seu caminho de voltar, um velho profeta de Betel ouviu falar das proezas do homem de Deus. Curioso e impressionado, o velho profeta decidiu encontrá-lo. Ele montou em seu jumento e foi ao encontro do profeta de Judá. Encontrando-o sentado debaixo de um carvalho velho, o velho profeta abordou o profeta de Judá e perguntou: "Você é o homem de Deus que veio de Judá?" O profeta respondeu afirmativamente e o velho profeta o convidou para voltar a Betel e comer pão com ele. O profeta de Judá recusou, explicando a ordem divina que não posso voltar com você, nem posso entrar com você, não comerei pão, nem beberei água neste lugar, pois assim me foi ordenado pela palavra do Senhor. No entanto, o velho profeta insistiu, dizendo: "Eu também sou profeta como você." E um anjo me disse por ordem do Senhor para trazê-lo de volta à minha casa para que coma pão e beba água. Quero abrir um parêntese que Deus ele não vai contra a sua palavra, ele não vai se contradizer. Gálatas 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Infelizmente, o velho profeta estava mentindo, mas o profeta de Judá acreditou em suas palavras e cedeu ao convite, desobedecendo assim a ordem direta de Deus. A motivação do velho profeta para enganar o profeta de Judá é um aspecto intrigante dessa história. Algumas interpretações sugerem que ele queria testar a autenticidade do profeta de Judá. Outras interpretações indicam que ele pode ter sentido inveja ou ciúmes da autoridade da missão do profeta de Judá, levando-o a mentir e desviar o profeta do seu caminho. O velho profeta, vindo de Betel, provavelmente estava ciente das práticas promovidas pelo rei Jeroboão. Sua decisão de enganar o profeta de Judá
poderia refletir uma mistura de motivações, incluindo uma curiosidade mórbida sobre as consequências de desobedecer a Deus ou uma tentativa de reafirmar sua própria relevância como profeta. Ao trazer o profeta de Judá à sua casa, o velho profeta indevidamente se envolveu em um ato que traria a ira de Deus sobre o profeta de Judá. As palavras de Deus eram raramente ouvidas. Este encontro destaca a importância do discernimento espiritual. O profeta de Judá confiou na palavra de um homem, ignorando a ordem direta de Deus. Isso nos ensina que, independentemente das circunstâncias ou das pessoas envolvidas, a palavra de Deus deve ser priorizada acima de tudo. A tentação de desviar-se das ordens divinas, mesmo por boas intenções ou por pressão social, pode levar a consequências graves. O dilema do profeta de Judá era significativo. Ele estava diante de uma escolha crucial: a obedecer a ordem direta de Deus ou confiar na palavra do velho profeta. O profeta de Judá, infelizmente, decidiu acompanhar o velho profeta de voltar a Betel. Essa decisão seria o ponto de inflexão em sua vida, levando a um fim trágico. Que ele quebrou o mandamento de Deus e, ao fazer isso, colocou-se em uma posição vulnerável. O impacto das ações do profeta é profundo. Sua mentira levou diretamente à desobediência do profeta de Judá, resultando em uma punição divina. O profeta teve que enfrentar uma situação onde a desobediência veio de uma fonte confiável, um profeta. Isso ressalta a importância do relacionamento pessoal com Deus e a necessidade de ouvir diretamente Deus, especialmente quando outras vozes competem por nossa atenção, as vozes do mundo e das pessoas. A desobediência do profeta de Judá teve consequências imediatas e severas enquanto ele estava na casa do velho profeta do Senhor veio ao profeta condenando o profeta de Judá. Por que você desobedeceu a palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu, mas voltou e comeu e bebeu água, comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe disse, para não comer e nem beber, seu corpo não será enterrado no túmulo de seus antepassados. Essas palavras foram um golpe devastador. O profeta de Judá havia falhado em sua missão de obedecer plenamente a Deus e agora enfrentaria uma punição divina. Após a refeição, ele montou em seu jumento e partiu, consciente de que sua desobediência não passaria despercebida. Não era apenas uma pena física, mas também uma marca de desonra espiritual, refletindo sua falha em obedecer plenamente às instruções divinas. As consequências imediatas servem como um lembrete poderoso do peso da obediência na Bíblia. A desobediência a Deus frequentemente resulta em punições severas, como no caso de Saul. 1 Samuel, versículos 22 e 23. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Primeiro rei de Israel que foi rejeitado por Deus. O
por sua desobediência. Essas narrativas bíblicas sublinham que a obediência a Deus é um imperativo, que não deve ser tomado de ânimo leve. Ao caminho de volta, o profeta de Judá encontrou seu destino trágico. Um leão apareceu na estrada, uma manifestação direta da ira de Deus. A presença do leão não era uma coincidência, era um símbolo do julgamento divino. Na Bíblia, o leão frequentemente simboliza poder e justiça divina. Provérbios 19, versículo 12. Como o bramido do leão, como o bramido do filho do leão, é a indignação do rei. Mas como o orvalho sobre a erva, é a sua benevolência. A ira do rei é como o rugido do leão. A tensão nesse momento era palpável. O profeta estava sozinho e vulnerável. O leão era uma força implacável de julgamento. Ao ver o leão, o profeta deve ter sentido um medo profundo e com uma compreensão imediata da gravidade de sua desobediência. O comportamento do leão, que não devorou o corpo do profeta nem atacou os seus jumentos, foi um testemunho claro de que a morte do profeta era um ato de justiça divina. Deus que usou o leão. Este evento foi testemunho por passantes que ficaram perplexos com a visão do leão e do jumento ao lado do corpo intacto do profeta. Na Bíblia, o leão tem várias conotações. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O leão simboliza o perigo e a vigilância contra o mal e, em outras passagens, o leão representa a força e a majestade de Deus. Oséias, capítulo 11, versículo 10. Andarão, pois, o Senhor, ele bramará como leão. Bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Essa dualidade do simbolismo do leão na Bíblia como símbolo de poder divino enriquece a interpretação da história do profeta de Judá. O leão que o matou, o profeta, não apenas cumpriu um julgamento, mas demonstrou o poder incontestável de Deus sobre todas as criaturas e circunstâncias. Outras passagens bíblicas mencionam leões em contextos que reforçam esses temas. Daniel 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, o que foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Daniel é lançado na cova dos leões, mas é protegido por Deus, a autoridade divina sobre as criaturas perigosas e a justiça de Deus em proteger os inocentes. Juízes, capítulo 14, versículo 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe e Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, com quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Sansão enfrenta um leão com a força do Espírito do Senhor, simbolizando o poder divino concedido aos seus servos. A presença do leão no caminho do profeta de Judá é uma lembrança visual e poderosa da justiça e do poder de Deus.
Este evento não foi um acidente, mas uma execução deliberada do julgamento divino, demonstrando que Deus controla todas as coisas e usa até mesmo a natureza para cumprir a sua vontade. O ataque do leão foi rápido, mortal. O leão matou o profeta de Judá, mas curiosamente não devorou seu corpo, nem atacou seu jumento. Esse comportamento incomum era um sinal claro da intervenção divina. O leão permaneceu ao lado do corpo morto junto com o jumento, como um testemunho silencioso da justiça de Deus. Este evento extraordinário atraiu a atenção das pessoas que passavam. Eles viram o corpo do profeta. O leão, que normalmente agiria como um predador, estava sob o controle de Deus, demonstrando a sua autoridade absoluta. O impacto visual e emocional desse cenário foi significativo para as pessoas que testemunharam o evento. Entenderam que a morte do profeta de Judá não foi um mero acidente, mas um julgamento direto de Deus. A presença do leão ao lado do corpo serviu como um sinal claro e inconfundível do poder de Deus e da sua justiça, além disso, a simbologia do leão. Espero que Deus tenha falado com cada um de nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.